Fala, meus queridos! E aí, L. Jordana? E aí, L. Jordana? Como é que vocês estão? Tudo de boa? Na paz? Bom, eu espero que sim. Galera, meu nome é Samuel Cardoso, eu sou aqui o 01 da LJ Aulas. Acompanhei vocês aí, né, durante a maratona da Polícia Militar do Espírito Santo, né? E hoje eu tô aqui para resolver com vocês as questões da nossa prova. Mas antes eu queria muito saber, cara, como é que vocês foram? O que que vocês acharam dessa prova? Eu dei uma boa olhada aqui nessas questões e, sinceramente, a nossa prova não veio difícil, então eu espero que todo mundo deixe comentado aí embaixo que ou fechou todas as questões de história, né, acertou todas, ou então que chegou muito perto disso, porque realmente não estava difícil, né? Teve uma questão ou outra que eu não esperava que a banca fosse trazer pra gente, né? Mas de resto, nada que fosse aquela coisa, né, exacerbada, ou, por exemplo, uma questão super polêmica que coubesse anulação e coisas nesse sentido, tudo dentro do esperado, beleza? Tudo que a gente trabalhou lá na nossa maratona estava na nossa prova também, né? E eu espero de verdade ter ajudado vocês aí a acertar as suas questões. Mas então, vamos parar de enrolação e já vamos partir aqui para a nossa resolução das questões da prova da Polícia Militar do Espírito Santo, beleza? Então é isso aí, vamos lá, vamos começar aqui pela questão número 61, né? Lembrando que eu estou usando aqui, né, que eu coloquei aqui as questões do slide e tudo mais, as questões da prova 1, tá? Então, se você estiver assistindo aí da sua casa e falar, pô, mas essa aí não é minha questão 61, essa aí é minha questão 65, sei lá, alguma coisa assim, calma que aqui a gente está resolvendo, né, as questões na ordem da prova 1, beleza? Então vamos lá, né? A primeira questão aqui está falando sobre período joanino, né? Sobre a vinda da família real do Brasil, né? A vinda da família real portuguesa para o Brasil, né? E depois a gente entra aí em questão de independência do Brasil e coisas nesse sentido, né? Toda ali aquela parte do finalzinho do Brasil colônia, né? Que a gente viu lá nas nossas aulas da maratona. Mas vamos lá. A vinda do rei Dom João e da família real portuguesa e toda a sua comitiva, né, estima-se aí cerca de 10 mil pessoas, em 1807 trouxe diversas mudanças ao então Brasil colônia, por exemplo, a criação do Banco do Brasil. Dessa forma, a colônia brasileira tornou-se o centro do Império de Portugal naquele período. Assinale a alternativa correta quanto ao principal fator que levou a essa mudança no centro do Império Português. Esse enunciado aqui, o que ele está perguntando para a gente? Olha só, tem essa parte aqui que é fundamental, né, da história do Brasil e ela vai dialogar com história geral, tá? Eu vi que muita gente estranhou, né, já pensou, putz, vou anular a questão, tá caindo coisa aí que não estava no edital, né? Porque como a gente sabe, o nosso edital foi todo sobre história do Brasil, mas calma aí, amigão, isso aqui é história do Brasil, faz diálogo, né, lá com Napoleão Bonaparte e tudo mais, Revolução Francesa, mas o foco aqui, né, é história do Brasil. Então, se você já pensou isso, né, as primeiras vezes que você viu aí as questões de história, né, pode ficar tranquilo, né, que no caso isso aqui está totalmente correto, literalmente está dentro do que era esperado para a sua prova, né? Você vai fazer aí algumas conexões com história geral, mas nada fora do esperado também. Então vamos lá já para as nossas alternativas, né? Letra A, então, né? Após realizar negócios com a França, a Inglaterra, que era a antiga parceira comercial de Portugal, não aceitou essa relação comercial. Iniciou uma invasão ao território lusitano. A alternativa A tá o quê? Tá errada, erradíssima, na verdade, né? No caso, tá invertendo aqui, né, as posições da França e da Inglaterra. Eita, minha canetinha tá dando problema. Enfim, tentar inverteu aqui, né, os papéis históricos aí da França e da Inglaterra. Quem impôs lá o bloqueio continental foi a França, né, e Portugal desrespeitou isso, fazendo comércio com quem? Com a Inglaterra, né? Então a letra A aqui já está errada, já não é a nossa resposta. Vamos ver aqui então a letra B. A corte portuguesa se estabeleceu no Brasil, fugindo das tropas francesas de Napoleão Bonaparte. A motivação para o francês foi a tomada da ilha de Elba pelos portugueses meses antes da fuga da coroa. Como eu acabei de falar, não foi essa aí a motivação do Napoleão Bonaparte para estar invadindo o território lusitano, né? Foi a quebra do bloqueio continental, né? A França falou, ninguém aqui vai
foi fazer comércio com a Inglaterra. E Portugal, que era parceiraço, né, lá da Inglaterra, falou, velho, eu vou comercializar aqui embaixo dos panos. Portugal, o Napoleão nem vai ficar sabendo, né? O Napoleão não vai nem sonhar com isso. Pois é, Napoleão descobriu e depois a galera teve que vir fugir daqui para o Brasil. Então a letra B também tá errada. O evento histórico que levou à mudança da sede do Império Português para o Brasil foi o rompimento do bloqueio continental imposto pela Inglaterra. De novo, né? De novo, tá invertendo aqui os papéis, calma lá. Sendo assim, os ingleses invadiram Lisboa na intenção de retirar Dom João do poder. Não, não foi essa Inglaterra que não, né? Quem impôs o bloqueio continental foi quem? Foi a França. Vamos lá. Eu tô até esquecendo de marcar os X que eu sempre faço aqui, cara. Mas beleza, vamos lá então para a letra D. O fator preponderante para a vinda da família real para o Brasil era a iminente invasão das tropas francesas de Napoleão a Portugal, já que o governo português havia rompido o bloqueio continental. Maravilhosa! Foi até fazer um certo, mas a minha canetinha falhou, né? Letra D, então, né? A nossa resposta aí para a questão número 1. Vamos ver só a letra E, o que ela tem aqui pra gente, né? O principal motivo para a vinda da corte portuguesa para o Brasil foi o ataque das tropas francesas ao território português, que visavam constituir um governo republicano. Olha só que doido, cara. Um governo republicano liberal em Portugal. Pelo amor de Deus, não perca nem seu tempo, né? Não vou nem perder o tempo aqui, já que a gente tem várias questões ainda para comentar. Mas a nossa resposta é, então, a letra D. Vamos partir aqui, então, para a nossa questão 62, lembrando da prova 1, né? Que agora a gente vai falar sobre o Brasil e a Segunda Guerra Mundial. Após a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, o governo ditatorial de Getúlio Vargas, no Estado Novo, né, ou seja, no finalzinho aí da Era Vargas, como eu falei para vocês, né, lá na Maratona, lá na MRV, não resistiu e foi deposto em 1945. Nas eleições de dezembro de 1945, foi eleito para a presidência da República o general Eurico Gaspar Dutra, que governou entre 46 e 51. Em relação ao governo Dutra, assinale a alternativa correta. Mais uma questão, né, que vai relacionar a história do Brasil com história geral, porque quando você vai falar aqui do período, né, na análise das alternativas a gente vai ver isso, depois de 45, o que começa a acontecer no mundo? E quando eu digo mundo, eu tô falando, boca aberta, do mundo inteiro, obviamente. Então o Brasil também tá dentro dele. O que vai acontecer? Não sabe ainda? Eu respondo para você, acontece a Guerra Fria, né? É o mundo polarizado, que não sei o quê, ou você é comunista, ou então você tá do lado dos Estados Unidos e da Inglaterra, você é capitalista, que não sei o quê. Pois é, isso aconteceu no mundo todo depois de 45, depois da Segunda Guerra Mundial, e aconteceu aqui no Brasil também. E qual foi a postura que o Dutra adotou, né, quando ele assumiu a presidência? É isso que a questão tá querendo aqui da gente. Então vamos lá, letra A. Foi caracterizado por uma extrema aproximação com o governo dos Estados Unidos, inclusive rompendo relações com a União Soviética. Certíssimo, perfeito. É justamente o que aconteceu, né, com o Brasil logo após aí a saída do Vargas da presidência. O Dutra se aproximou, né, do governo dos Estados Unidos, tomando ali posição nesse mundo, nesse novo mundo polarizado e tudo mais, né, ficando do lado dos Estados Unidos e rompendo aí relações com a União Soviética, beleza? Vamos ver aqui então na letra B o que a gente tem aqui a mais, né? Durante o governo Dutra ocorreram maiores intervenções do Estado sobre a economia brasileira, levando à criação de diversas empresas estatais, como a Eletrobras. Também está incorreto, não é isso que a gente está procurando aqui não. Durante o governo Dutra, houve uma aproximação diplomática do governo brasileiro com o da União Soviética, o que causou preocupação aos estadunidenses, né? Se isso aqui tivesse sido verdade, galera, da letra C, a ditadura civil-militar do Brasil teria acontecido bem antes de 64, tá? Mas não foi isso aqui que aconteceu não, beleza? O Dutra, então, se aproximou dos Estados Unidos e rompeu ligações com a União Soviética. A letra C também tá incorreta. Vamos ver aqui o restante das alternativas. Foi um período em que a diplomacia brasileira estreitou laços com o governo dos Estados Unidos. Muito bom. E da União Soviética? Não faz sentido, né? Visando a um caminho de neutralidade na geopolítica mundial. Não faz sentido. Se você
Imagina você aí na sua casa, né? O seu amigo, seu melhor amigo, cara, o cara que cresceu aí com você, ele odeia o seu vizinho. Tem como você manter a amizade com o seu amigo e ainda ser amigo do seu vizinho? Claro que não, né? Não tem como você se manter neutro. E na geopolítica mundial é a mesma coisa, né? Uma hora você vai ter de tomar partido, uma hora você vai ter de escolher um lado para entrar na briga. Se os dois saírem na mão, você vai fazer o quê? Você vai tentar separar? Você vai apanhar também, né? Então, no caso, não foi o que aconteceu naquele momento aí da história do Brasil, beleza? Vamos voltar aqui então para a letra E e já finalizar essa questão 62. Apesar da eleição de Dutra ser considerado o retorno à democracia no Brasil, sendo ele eleito por meio de votação popular, durante seu governo foi mantida a Constituição de 1937, de cunho ditatorial, elaborada durante o Estado Novo de Vargas. Também está incorreto, né? A eleição de Dutra foi realmente aí o retorno à democracia do Brasil, pelo menos, né, uma respirada aí da democracia brasileira aí no século XX. Vamos passar então, né, para o gabarito aqui, letra A nossa resposta correta, né? Questão número 63 na tela aqui para vocês. Mais uma vez, né, questão aí falando sobre o período Vargas, né? Período Vargas que a gente falou várias e várias vezes lá na nossa maratona. Espero que vocês também tenham estudado sobre a Era Vargas no nosso curso convencional, né, da Polícia Militar do Espírito Santo. Mas então, é isso aí, vamos lá. O período de Getúlio Vargas no poder teve distintas fases, sendo que, em um primeiro momento, ocorreu a fase do governo provisório, de 1930 a 34, que em tese deveria ser um período para organizar o país em um momento de grave instabilidade econômica devido ao impacto da crise de 29. Entretanto, durante esse período, ocorreu a denominada Revolução Constitucionalista de 32. Sobre esse evento histórico, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá para a análise das alternativas, sem muita enrolação e sem perda de tempo. Vamos ver aqui então a nossa letra A e ver o que ela tem pra gente aqui. A Revolução Constitucionalista foi uma tentativa por parte do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, liderado por Luiz Carlos Prestes, de tirar Getúlio Vargas do poder. Então, essa alternativa A, ela está o quê, meu pessoal? Ela está erradíssima, né? Como a gente sabe, a Revolução Constitucionalista não teve nada a ver, né, com um golpe comunista que no Brasil, nem nada nesse sentido, né? O fantasma do comunismo, né, passou a ficar muito mais forte aqui no Brasil depois lá de 1945, depois que Vargas saiu do poder. Nesse momento aqui da história, né, início ali dos anos 30, não tem absolutamente nada a ver com o comunista tentando tomar o poder aqui no Brasil. A letra B, né, foi um levante do Estado de São Paulo contra a centralização do poder em Getúlio Vargas e as intervenções federais no governo do Estado. Corretíssima, perfeita e maravilhosa, né? Afinal de contas, como vocês sabem, né, o rompimento ali da política do café com leite entre o Estado de São Paulo e o Estado de Minas Gerais e tudo mais, aí acontece aí a Revolução Constitucionalista de 1932, que é uma tentativa do Estado de São Paulo de se manter, né, nos mesmos moldes e manter as coisas aí na mesma dinâmica que se encontrava o Estado de São Paulo antes do Vargas tá tomando o poder, né, lá na década de 1930. Então, essa alternativa B vai ser a nossa resposta aqui da questão 63. Mas vamos dar uma olhada nas outras alternativas e ver o que a gente encontra, né? Foi um episódio histórico que explodiu na cidade de São Paulo, em que, liderados por Plínio Salgado, os integralistas tentaram tomar o poder no Brasil. Alternativa C, graças a Deus, também está corretíssima, né? Deus me livre aí desses fascistinhas aí integralistas, né, galera? Como a gente sabe, como eu acabei de falar para vocês, né, não foi isso que aconteceu na Revolução Constitucionalista, né? Tem a questão do fantasma do comunismo, né, tentando dar aí um golpe no Brasil, tentando tomar um poder que também não tem nada a ver aqui com a nossa questão, e vem aqui agora a letra C e só inverte os papéis, né? Diz que foram os integralistas, né, de Plínio Salgado que tentaram tomar o poder na Revolução de 32, mas não foi isso que aconteceu. Na letra D, né,
A revolução ocorreu no estado de São Paulo, em que se buscou lutar por uma maior proximidade do governo paulista com o federal. É meio desconexo, né, com a realidade, já que uma revolução, ela busca sempre romper com estruturas, né, modificar e etc, modificar estruturas aí do país, modificar dramaticamente as coisas. Aí chega aqui essa alternativa D, né, e fala que tentaram fazer uma revolução só para aproximar o governo do estado de São Paulo do governo federal. Também não faz muito sentido, não tem muito nexo isso, né, vamos combinar. A letra E aqui. Esse evento refere-se a uma tentativa dos parlamentares da Câmara Federal em criar uma nova Constituição, mais democrática e que controlasse o poder crescente de Vargas como presidente da República. Eu nem preciso comentar com vocês, né? Parlamentares da Câmara Federal fazendo uma revolução para fazer uma Constituição em 1932. Beleza, nem preciso comentar com vocês. Então aqui o nosso gabarito, né? Letra B. Questão número 64. Né? No século XVI, outra coisa, né? A questão 64 aqui vai falar sobre a colonização do estado do Espírito Santo, mais um tópico que a gente falou várias e várias vezes lá na nossa maratona, né? Eu espero mais uma vez também que você tenha estudado para isso aí, pelo nosso curso convencional, né? Na Polícia Militar do Espírito Santo. Então é isso aí, vamos ler aqui a nossa questão 64. No século XVI, a porção de terra que hoje compreende o Espírito Santo foi designada com a capitania pelo Império Português e teve como donatário Vasco Fernandes Coutinho. Inicialmente, sua capitania principal cidade era Vila Velha, porém, por volta de 1550, Vitória torna-se capital. Assinale a alternativa correta quanto ao principal fator que levou a essa mudança. A gente falou disso aqui, cara, mas eu enjoei de falar disso aqui para vocês, né, na nossa maratona. Tudo bem que a colonização do Espírito Santo é uma matéria muito gostosa de estudar, é muito boa mesmo, mas eu enjoei de falar disso daqui, né? Vamos lá então para a análise das alternativas. A mudança foi uma imposição de Lisboa para que as embarcações lusitanas chegassem de forma mais fácil até essa capitania. Bom, isso aqui não faz absolutamente sentido nenhum, né? Porque quando a gente vai ver lá os problemas que a capitania do Espírito Santo passou, né? Muitos desses problemas aconteceram por conta de quê? Por conta de negligência da metrópole. Não faz sentido Lisboa impor uma coisa dessa, sendo que a própria metrópole negligenciava a capitania, negligenciou por muito tempo, né? Então não, letra A também está incorretíssima. Letra B, Vila Velha havia sido tomada por espanhóis, fazendo com que o governo da capitania migrasse para a Ilha de Santo Antônio, a atual Ilha de Vitória. Também está incorreto, né? Eu espero que vocês estejam lembrando... Eita, canetinha, hoje tá difícil, viu? Eu espero que vocês estejam lembrando do porquê de se chamar, né, Vitória, né, a capital aí do Espírito Santo, justamente por conta de uma batalha que foi travada contra indígenas ali que não estavam à vontade com a posição dos colonizadores, né, dos conquistadores, que eram atacados por várias e várias vezes. Por isso que tem aí o nome de Vitória. Então, não tem nada a ver, né, com o espanhol expulsando o colono português de Vila Velha. Também não é isso, não foi isso que levou, né, o pessoal a abandonar a Vila Velha, né, tá mudando, aliás, abandonar não, né, tá mudando aí a capital. Não vou tá dando explicações aqui muito mais aprofundadas, apesar do que, né, vocês têm aí dentro do nosso curso convencional. Tenho certeza que vocês também devem ter acertado essa questão, mas essa letra B aqui também tá incorreta. Na nossa letra C, o que a gente tem? O principal motivo era a segurança. Coutinho transferiu a capital para a Ilha de Santo Antônio, a atual Ilha de Vitória, protegendo-se dessa forma de ataques dos povos nativos holandeses, entre outros. É isso aí, cara. É isso aí, perfeitinho, como eu acabei de falar para vocês. Letra C aqui, então, a nossa resposta. A mudança para a Ilha de Santo Antônio, a atual Vitória, teve como principal e único, cara, único motivo, é de lascar, viu? E único motivo, uma melhor saída para o mar visando as trocas comerciais. Se essa letra D tivesse correta, essa letra A provavelmente já está correta também, né? E você, como é o LG Hortônio, muito esperto, muito sabido, você não é desses boca aberta aí que perde tempo, né? Tá sempre estudando, principalmente as matérias mais simples de história aqui, eu tenho certeza absoluta que você não marcaria essa questão, né? Não faz sentido nenhum. E outra coisa, sempre que você se deparar com qualquer questão de história, né? Pelo menos eu poderia até afirmar de outras disciplinas também, mas história é a minha parte, né? Então, sempre que você vê uma questão que fala assim,
assim, ó, único motivo, única razão, exclusivamente por isso, exclusivamente por aquilo, duvide. L. Jordano, pelo amor de Deus, duvide. E é isso que aconteceu aqui nessa letra D, está incorretíssima, né? Vamos na letra E, então. O fator preponderante para essa mudança era a grande quantidade de ouro encontrado na região, onde atualmente é a cidade de Vitória. Também está incorreto. A gente viu nas nossas aulas da maratona também, né, que o Espírito Santo não teve grande sorte aí com o ouro, igual aconteceu em Minas Gerais, em Goiás, né? Então, não foi o que aconteceu aí durante a colonização do Espírito Santo. Então, vamos aqui para o nosso gabarito, que vai ser, então, a nossa letra C. Vamos para a próxima questão, rapidinho, né? Questão número 65. Uma das preocupações do período do Brasil Império, principalmente durante o governo de Dom Pedro II, era a questão da construção de uma identidade brasileira. Esse aspecto permeou as artes e a ciência do período. Em relação à busca por uma identidade brasileira e as artes do período imperial, assinale a alternativa incorreta, ou seja, tudo aqui vai estar certo, exceto uma. Então, vamos lá buscar a nossa alternativa errada. Na nossa letra A, né? Entre outros objetivos, como eu disse para vocês, toda vez que uma questão, que uma alternativa, ela restringir demais as coisas, você precisa duvidar, né? E no caso, não é exatamente isso aqui que a gente está procurando nesse momento, falando sobre revolta da Chibata, melhores condições de vida para os marinheiros. Beleza, melhores condições de vida para os marinheiros negros, né? Mas não é como se eles não sofressem outros tipos de abuso, né? Os marinheiros de uma forma geral. De qualquer forma, essa letra C aqui, ela tá incorreta, ela não vai ser a nossa resposta no dia de hoje. Vamos aqui na letra D, para a gente já finalizar, que a gente ainda tem uma porrada de questão para resolver. Foi organizada pelos soldados de baixa patente da aeronáutica contra castigos físicos, como as chibatas que eram impostas à classe. A aeronáutica, não. Como eu já falei para vocês, né? A revolta da chibata acontece na Marinha Brasileira, não no Exército e não na aeronáutica. Foi liderada por João Cândido, então soldado do Exército Brasileiro. Meu Deus do céu, deixa o Exército fora disso, cara, não foi com eles. E teve como principal objetivo o direito de soldados negros a alcançarem postos mais elevados na hierarquia militar. Não vou nem perder meu tempo, já gastei tempo demais falando dessa questão aqui, tá? Erradíssimo. A revolta da chibata aconteceu o quê? Na Marinha Brasileira. Vamos passar aqui então para o nosso gabarito, que vai ser a letra A. Próxima questão, já na tela aqui, em um ritmo mais acelerado, né, já que dessa vez a gente tem mais questões aqui para resolver. Em 1914, iniciou-se a Primeira Guerra Mundial, que perdurou até 1918. Em 1917, após a Alemanha afundar navios mercantes brasileiros, o governo brasileiro, que mantinha até então uma posição de neutralidade, se viu obrigado a tomar um lado e participar do conflito. Sobre a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, assinale a alternativa correta. Disso aqui a gente falou na MRV, disso aqui a gente falou na Mega Revisão, eu falei MRV duas vezes, na Mega Revisão de véspera, né, na MRV, isso aqui a gente também falou na nossa maratona. Então vamos lá logo partir para a análise das questões. Bom, o Brasil teve uma participação ativa no conflito, enviando volumoso contingente do exército para combater, né, principalmente na Itália. Sim, o Brasil combateu na Itália, agora volumoso contingente do exército, você tá de sacanagem, né? Não foi isso aí que aconteceu, não. Mesmo porque o Brasil, nessa época aí, início do século XX, né, não tinha lá essas coisas, não tinha esse contingente tão volumoso assim, né? Então, não, a letra A não é a nossa resposta. Vamos para a letra B. Além de enviar tropas para combater na Europa, a participação brasileira foi marcada pelo envio de grandes quantidades de saca de café para os exércitos dos países aliados. Isso aqui foi... Eu sinto, de verdade eu sinto que essa alternativa B, ela foi uma pegadinha de quem fez essa questão, mas não uma pegadinha de que você poderia marcar a alternativa errada, né, por conta de uma informação. Foi uma piada mesmo, né? Porque o Brasil, né, pouco tempo depois, chegando ali próximo da década de 1930, ia passar por uma crise muito forte, uma crise econômica muito forte por conta do café, né? Deu lá a crise de 1929 nos Estados Unidos, o mundo todo começou a sofrer com crise econômica e o Brasil começou até queimar café, né? Para estar controlando ali, para estar contornando melhor a crise. Então eu sinto que isso aqui foi uma piada mesmo da pessoa que elaborou essa questão. Mas não, a letra B, ela não é a nossa resposta.
O governo brasileiro participou da Primeira Guerra Mundial somente de forma diplomática, ou seja, não houve nenhum tipo de envolvimento quanto à questão militar ou de ajuda no esforço de guerra. Bom, como eu disse para vocês já, estou falando isso, na verdade, já várias vezes aqui nessa resolução, sempre que uma questão ou uma alternativa disser nesse sentido aqui, ó, nenhum tipo. Não houve nenhum tipo. Quem manja disso aqui, cara, é Barãozinho. Na hora que ele vai falar sobre negação e aquele tanto de coisa de raciocínio lógico que eu não entendo nada, né? Mas no caso, o que acontece? Se a alternativa, se a questão está restringindo demais as coisas, foi apenas isso, esse foi o único motivo, foi apenas por aquilo, não foi nada disso, ou então não teve nada, absolutamente nada a ver com aquilo. Duvide, 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 porque essa questão tem grande, essa alternativa, né, no caso, tem grande chance de estar errada. E foi o que aconteceu aqui com a nossa letra C. Vamos passar aqui então para a nossa letra D e encontrar logo esse gabarito, né? A participação brasileira foi modesta, em decorrência dos recursos que possuía, como eu já falei para vocês, né? Dessa forma, a ação mais significativa foi o envio de alguns navios da Marinha para a patrulha, já no fim do conflito. E aqui, na nossa letra E, para a gente já finalizar logo, o papel do Brasil no conflito não foi tão ativo. Entretanto, o Exército, assim como a Aeronáutica, participou de conflitos no teatro de guerra europeu. Achei meio pesado falar aqui teatro de guerra europeu, né? Porque a Primeira Guerra Mundial foi tensa. Mas então aqui, ó, o gabarito tá pra gente na letra D, como eu falei pra vocês. A participação, eu falei isso 1 milhão de vezes, cara. Falei 1 milhão de vezes na MRV, falei 1 milhão de vezes na maratona. Foi modesta. A participação do Brasil não é que não aconteceu, porque você vê direto uns carinha aí que acha que gosta de história, né? Que acha que sabe estudar história e fala que o Brasil não participou nem da Primeira Guerra, nem da Segunda Guerra Mundial, porque não viu nenhum soldado brasileiro num filme e depois vai aí tentar a prova do concurso e marca a alternativa errada. A participação brasileira foi modesta, né? Mas não é só porque foi pouca coisa, ou entre aspas, né, pouca coisa, que o Brasil deixou de participar da guerra, né? Mas então, no caso, a letra D aqui vai ser a nossa resposta. Vamos para a próxima questão, questão número 68. Durante o período colonial do Brasil, Estado e Igreja caminharam juntos a fim de reorganizar o governo, a fim de organizar o governo e... Ai, meu Deus. Eita, meu Deus do céu. Deixa eu dar um gole de água aqui, minha dicção já tá indo embora, não tô conseguindo nem falar mais. É complicado, rapaziada. Chega um momento, assim, já quase na metade da resolução, eu esqueço que eu não sou barão, eu esqueço que eu não tenho aquela garganta de aço dele, que consegue gritar e falar alto, falar rapidão aí, por, sei lá, 1 milhão de horas consecutivas, aí começa a travar, não tem jeito. Mas então, vamos continuar aqui. A fim de organizar e governar melhor o vasto território brasileiro, foi enviado Tomé de Souza como governador-geral e, junto dele, a igreja enviou Manuel da Nóbrega. A qual ordem... Aí vem a pergunta, né? A qual ordem da igreja Manuel da Nóbrega e os sacerdotes que o acompanhavam pertenciam e qual era o objetivo principal e inicial desse grupo de padres. Falar um negócio aqui para vocês. Essa questão aqui, ela me deixou um pouco surpreso, de verdade. Porque essa pergunta, né, sobre os jesuítas, ela veio de uma forma muito direta. Eu não esperava que a OCP, né, fosse trazer aqui uma questão tão direta pra gente. Porque se você sabe, né, quem foi, no caso aqui, Manuel da Nóbrega, se você sabe o que os jesuítas vieram fazer aqui no Brasil, você vai marcar isso aqui de primeira. Né? Não tem essa de você fazer, às vezes, por eliminação ou coisa nesse sentido. É uma pergunta muito direta, muito mais direta do que eu esperava ver na prova de vocês, né? Mas, de qualquer forma, é uma pergunta direta, mas não é por isso que ela é difícil, né? Então, vamos lá fazer aqui a análise das alternativas e já matar a nossa questão, né? Já marcar aí a questão correta. Pertenciam à ordem franciscana, e um dos principais objetivos era ensinar a doutrina católica aos nativos e africanos escravizados. Bom, essa alternativa aqui está quase correta, faltou só tirar franciscano por jesuíta. Letra A aqui não é a nossa resposta, né? Nóbrega pertencia à ordem dominicana, e o principal objetivo dele e dos demais sacerdotes era catequizar apenas os africanos escravizados. Bom, isso aqui não faz sentido, né, galera? Como eu falei para vocês 1 milhão de vezes, e talvez seja literalmente 1 milhão de vezes, né, na maratona e na MRV,
No momento em que os jesuítas chegaram aqui no Brasil, ainda no século XVI, não tinha um tráfico tão intenso assim, né, de pessoas escravizadas, né? Os africanos escravizados vão chegar aqui algum tempo depois dos jesuítas. Então, os jesuítas vieram para cá para quê? Para catequizar, né, os indígenas brasileiros. Então, isso aqui, ó, tá erradíssimo. E sem falar que Nóbrega nem era da Ordem Dominicana. Então, tá errado do começo até o final. Não tem nada certo nessa alternativa B aqui. Vamos para a letra C, então. Manuel da Nóbrega fazia parte da ordem jesuítica, finalmente, que chegou ao Brasil com a missão de obrigar os nativos a realizarem trabalhos de forma mais compulsória. Também está errada. Começou muito bem, vai caneta, risca. Começou muito bem, mas se atrapalhou todo no final e tá erradíssimo, né? Os jesuítas vieram para cá, para o Brasil, para quê? Para catequizar os indígenas, né? Ensinar para eles aí a língua portuguesa, ensinar sobre aí os costumes que eles viviam na Europa, ensinar para eles sobre Deus e coisas nesse sentido. Não tem nada a ver com piorar aí, né? De piorar toda a questão do trabalho escravo. E lembra que aqui, né, a questão ela tá pedindo pra gente, né, o objetivo principal e inicial. Então não se esqueçam disso na hora de ler as questões. Se você tá lendo a alternativa, você ficou cansado, tá esquecendo, não sabe nem o que você tá procurando mais, volta e lê o enunciado de novo, cara. Pelo amor de Deus, é melhor você fazer isso do que você correr o risco de errar uma questão fácil dessa daqui, beleza? Mas então vamos lá logo para nossa alternativa correta, ou melhor, vamos lá logo continuar fazendo aqui a análise das alternativas, né? Pertenciam à ordem franciscana e vieram com a missão de erguer novos templos no território brasileiro. Também está errado, acabei de falar. Eles vieram catequizar os indígenas e não pertenciam aí à ordem franciscana, sim jesuítica, né? Vamos na letra E, né? Tratava-se de jesuítas e tinham como principal objetivo catequizar a população nativa e expandir o catolicismo. Muito bom, cara, maravilhoso. Só mais um parênteses aqui, né? Como vocês sabem, também já falei nas nossas aulas passadas, né? No caso, lembrando aqui do que está acontecendo no mundo na história geral, né? Estava acontecendo a reforma protestante, a Igreja Católica estava trabalhando a contra-reforma, né? Estava sendo criado ali a Igreja Protestante, né, a Reforma Protestante, e a Igreja Católica estava reagindo como? Catequizando os indígenas, por exemplo, para conseguir mais fiéis, né, e para conseguir ali, mais influência nesse contexto todo que estava sendo gerado ali na Europa nesse momento da história. Mas então, a nossa resposta aqui dessa questão vai ser a letra E. Vamos aqui, questão número 69, chegando aqui agora, né, nos governos, né, nos governos brasileiros, um pouquinho antes aí da nossa ditadura, a gente não chegou a falar tanto sobre eles assim, né, nas aulas da maratona, né, nós tivemos poucas aulas, o conteúdo estava muito extenso, mas de qualquer forma não estava nada muito surpreendente, né, muito fora do que se esperava para a prova de vocês. Então vamos lá, Juscelino Kubitschek, né, o JK, assumiu a presidência em 1956 e teve que enfrentar no início de seu mandato contestações. Porém, no final da sua gestão, terminou com bons índices de aprovação, devido ao relativo sucesso do denominado plano de metas, né? Em relação ao plano de metas, assinale aí a alternativa correta, né? Aquela coisa, 50 anos de desenvolvimento em apenas 5 anos, né? Então vamos lá fazer aqui a análise das alternativas. Esse plano implementou investimentos maciços nas Forças Armadas, visando a maior projeção do Brasil a nível internacional. Isso aqui não faz sentido, né, cara? Pelo amor de Deus. A gente está falando sobre desenvolvimento interno brasileiro. Não tem nada a ver com você armar militar, né? Investir mais nos militares. A gente está falando sobre criar indústria no Brasil, sobre gerar emprego no Brasil. Não tem nada a ver com isso aqui. Então a letra A também está errada. Letra B, constituiu em trazer investimentos estrangeiros unicamente para as universidades brasileiras, tentando dessa forma estimular o crescimento científico e tecnológico no Brasil. O que eu falei para vocês? Unicamente? Tá de sacanagem. Trazer investimento estrangeiro? Sim, claro, perfeito, é isso aí mesmo, né? Mas unicamente para a universidade brasileira? Porra, a gente não vê isso nem hoje em dia acontecendo, né, cara? Que dirá lá nos anos 50, mas não, a letra B também tá incorreta.
Na letra C aqui, tinha como principal e grande objetivo buscar uma modernização da indústria brasileira como um todo, além de investimentos em infraestruturas no país. Perfeita, maravilhosa. Um beijo para você, letra C. Letra C de caveira, como diz Barãozinho, né? Vamos chegar aqui então nas outras alternativas e ver o que a gente encontra. Era um plano dedicado à criação de uma rede mais sólida de hospitais públicos, sendo o embrião do Sistema Único de Saúde, o SUS, né? Plano de metas e SUS. Não, também tá viajando, pelo amor de Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Vamos lá, inclusive, cara, pelo amor de Deus, o SUS na década de 50, porra, quem dera, sorte das pessoas dessa época aí, se elas pudessem contar com o SUS, mas beleza, né? Letra E aqui, então, para a gente já finalizar, foi um dos pontos-chave da gestão de JK, tendo como única e principal missão construir uma grande malha rodoviária ligando todas as regiões do Brasil. Construir grande malha rodoviária? Tá certo, né? Como única e principal missão? Porra, pelo amor de Deus, 06, 1000 anos de curso, né? Tá errado, como eu acabei de falar para vocês. Se a alternativa restringe demais, duvide. Nosso gabarito aqui, então, vai ser a letra C. Vamos ver aqui, então, a nossa questão número 70, né? Chegando aqui agora na metade das nossas questões da prova de História da Polícia Militar do Espírito Santo. Vamos lá. A crise financeira de 1929, iniciada nos Estados Unidos, afetou não somente aquele país, mas diversos outros ao redor do mundo. O Brasil foi afetado economicamente, mas também socialmente e na sua política. Assinale a alternativa correta quanto a essas alterações sociais e políticas. Bom, essa daqui é mais uma daquelas questões, né, onde vai pegar um tópico do edital nosso aí, falando sobre a história do Brasil e fazer um link, né, uma espécie de link aí com história geral, mas não tem problema, mais uma vez repetindo aqui, né, nada fora do esperado dentro da prova de vocês, afinal de contas são assuntos que estão se relacionando. Se você estudou Revolução de 30, provavelmente você viu também, né, eu espero que tenha visto, pelo amor de Deus, você viu aí as relações da Revolução de 30 com a crise de 1929. Então é isso, vamos lá fazer a análise das alternativas aqui. Letra A. Afetou negativamente a exportação de café, principal produto econômico brasileiro. Dessa forma, também influenciou o descrédito da Primeira República, associado aos grandes oligarcas do café, auxiliando na derrubada do presidente Washington Luiz e na ascensão e na criação de um governo provisório em 1930. Isso aqui, ó, tá corretíssimo. Basicamente descreveu toda a treta que estava rolando no Brasil no início da década de 30. Crise econômica lascada, né? Tanto é que depois disso aí, né, depois da Revolução de 1930, depois que o Vargas vai tomar o poder, ele vai até inclusive queimar sacas de café para tentar controlar aí, né, para tentar melhorar esse problema na exportação de café, porque o Brasil era muito dependente da exportação desse produto naquele momento, né? Então, é isso aí, a nossa resposta já vai ser a letra A. Mas vamos dar uma passada rapidinho aqui nas outras alternativas para ver o que a gente encontra, né? Letra B. O governo brasileiro conseguiu, de forma relativa, contornar a crise, aumentando ainda mais as exportações de café e solidificando o governo de Washington Luiz. Pelo amor de Deus, né, gente? Vocês sabem que a Revolução de 1930, você vê lá, 1930, na sua cabeça, na sua cabeça, vem quem? Vem o Getúlio Vargas. Você vem falar para mim, então, né, que a crise ou o que quer que tenha acontecido ali no início da década de 30 vai fortalecer o Washington Luiz? Pelo amor de Deus, é claro que não, né? É claro que não. Mesmo porque, como é que faz sentido, cara? Olha só, o mundo tá em crise, né? Crise de 29 derrubou aí, né? Arrasou com diversas economias no mundo afora. Como é que vai adiantar você aumentar suas exportações, sendo que ninguém vai ter dinheiro para comprar o seu produto? Não faz absolutamente sentido nenhum, né? Então essa letra B também tá incorreta. Vamos ver aqui o restante das alternativas. As exportações de café foram totalmente afetadas, diminuindo muito a compra do produto. Com isso, o governo de Washington Luiz foi derrubado e Vargas instaurou o Estado Novo, um governo ditatorial. O erro dessa alternativa está aqui, ó. O Vargas não começou, né, batendo o pau na mesa, né? O Vargas, ele começou lá no governo provisório, que inclusive, olha só, eu vou até voltar aqui algumas questões para vocês. Cadê, ó? Ah, não lembro, ficou para trás aí. Já mostrei até o gabarito, né? Mas a gente já tinha comentado, então não tem problema. Se não me engano, na questão 63 dessa prova 1, vai mostrar lá pra gente, né, o período do
Fugiu até da cabeça aqui. Lá de 1930 até 1934, né? O governo provisório, lembrei, né? Primeiro momento aí da Era Vargas. Vai estar isso aí no enunciado de uma das questões, né, que a gente já resolveu aqui na nossa resolução de hoje. Mas de qualquer forma, né, o erro da nossa letra C está em colocar o início da Era Vargas como sendo aí na era ditatorial, né, no Estado Novo. Não, não começou assim, é óbvio que não, né? Então, lá na letra D, vamos ver aqui. A crise de 1929 afetou o Brasil de forma positiva. Beleza, o Brasil, beleza, ok. Pois com a queda da produção de café, acelerou-se de forma efetiva e imediata investimentos em ciência e tecnologia no país. Olha, eu não sei vocês, mas eu não vejo esse país investir em ciência e tecnologia em períodos de crise desde que eu tô vivo. E eu imagino que lá em 1930, quando as coisas ainda eram mais complicadas do que é hoje em dia, eles não iam fazer diferente, né? E mesmo porque não faz sentido nenhum, né, uma crise que abalou até mesmo as grandes potências econômicas mundiais aí, né, abalou essas potências, influenciar o Brasil, afetar o Brasil de forma positiva. Pelo amor de Deus, é claro que não. Isso aqui é uma alternativa ridícula. Eu tenho certeza absoluta que nenhum candidato da prova deve ter marcado essa letra D aqui como sendo a alternativa correta. Tenho certeza, né? Principalmente se for aluno L. Jordano. Mas beleza, vamos ver aqui a nossa letra E e já partir logo para a próxima questão. Um dos efeitos da crise de 1929 no Brasil foi a queda da produção industrial do país, que naquele momento crescia de forma pujante. Também, né, tá incorreto. O Brasil era dependente de café. O Brasil era dependente da exportação de café, né, de vender café aí para o restante do mundo, né? Não tem a ver, então, com a produção industrial do Brasil e o crescimento da indústria no Brasil. Não é isso, né? Esse não é o Brasil da década de 1930, né? Então, a alternativa E também está incorreta. Aqui o nosso gabarito, que eu já tinha até mostrado para vocês, né, que eu me confundi aqui nos slides, mas tudo bem. Letra A, então, a resposta da nossa questão número 70. Aqui agora, né, na questão número 71, a gente vai ter uma questão que de verdade, vou falar para vocês aqui, cara, eu não esperava uma questão dessa daqui nessa prova. É claro, né, é claro que a prova da OCP não veio nada muito distante do esperado porque foi uma prova fácil, vocês vão concordar comigo, né? Se vocês acompanharam as aulas da maratona, se vocês foram lá no nosso curso convencional, vocês vão concordar comigo que isso aqui foi uma prova muito fácil, igual eu estava comentando aí agora com vocês as alternativas, né? Tem muita alternativa que os erros são gritantes, mas essa questão aqui em particular eu não esperava. Eu não esperava uma questão nesse modelo, né, sendo trazida aí pra gente pela OCP. Não esperava isso, mas claro, né, também não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Então é isso aí, vamos lá, vamos já resolver aqui essa questão. A década de 1960 é marcada por diversos movimentos culturais e sociais relacionados à cultura no mundo. No Brasil, tivemos o tropicalismo ou Tropicália, movimento que teve como grandes lideranças figuras como Gilberto Gil e Caetano Veloso. Assinale a alternativa correta quanto a esse movimento. Isso aqui, cara, se você tem um bom gosto para música, você acertou. Você leu aqui, né, Tropicália, Gilberto Gil e Caetano Veloso, você acertou, não tem jeito, né? Vou até dar uma passada um pouco mais rápida sobre essa questão, para a gente não perder tanto tempo nela assim. Por mais que a gente não tenha falado desse assunto especificamente, né, da Tropicália nas nossas aulas da maratona, né, não é nada, como é que eu posso dizer, não é nada impressionante, né, não é nada que valha muito mais ali do que 2 minutos na sua prova, né. Então, beleza, letra A foi um movimento caracterizado por um nacionalismo exacerbado e de valorização somente do que era considerado genuinamente brasileiro. Nacionalismo exacerbado é literalmente o oposto da Tropicália, é o oposto do tropicalismo. Não faz sentido absolutamente nenhum. Nacionalismo exacerbado você vai encontrar em movimentos de caráter fascista, né? Por exemplo, o fascismo na Itália, o fascismo na Alemanha nazista, vai ter, isso aqui vai ter também um pouco disso que vai ter na nossa ditadura militar depois da década lá do ano de 1964, né? Essa valorização muito grande do que é ser brasileiro, principalmente enaltecendo aí os elementos, né, considerados genuinamente brasileiros, então, como tá colocando aqui pra gente essa letra A. Então, né, essa letra A, ela tá errada porque ela tá apresentando o exato oposto, né, da Tropicália. A letra B aqui, que vai ser o nosso gabarito, vai falar o seguinte:
um dos pontos mais importantes da Tropicália era a mescla de aspectos culturais internacionais e brasileiros, e do tradicional com o moderno. É isso aqui, cara, perfeito. Literalmente descreveu o movimento. Se você pesquisar por tropicalismo ou tropicália no dicionário, deve aparecer isso aqui para você, de tanto que tá certo. Mas, mais uma vez, né? Essa é uma questão que é tão simples de você marcar a alternativa correta, né? Porque você consegue fazer ela por eliminação, você vai ver que as outras alternativas são muito absurdas, mas se você tiver só acostumado, sei lá, a escutar Caetano Veloso ou Gilberto Gil ou outras figuras aí do movimento, você já teria acertado isso aqui sem problema nenhum, né? Vamos só ler aqui a letra C rapidão, né? Então, o movimento tinha como único e principal ponto exaltar os povos, ou melhor, exaltar aspectos dos povos indígenas brasileiros. O que eu já falei para vocês 1 milhão de vezes? Toda alternativa que traz único ou até que principal nem tanto, vai, mas único, exclusivamente isso e aquilo, mano, duvide, tá errado, pelo amor de Deus, não, né? Não é isso que foi o movimento tropicalismo, né? O movimento da Tropicália no Brasil na década de 70. Não é essa a nossa resposta. O nosso gabarito aqui, então, opa. Tá, beleza, ok. Antes de mostrar o gabarito, eu falei que não ia perder muito tempo, mas como já apareceu aqui para mim, vamos comentar. O tropicalismo ficou marcado por estabelecer somente vínculos com a cultura afro-brasileira. Não é isso, cara. Não foi nada que restringia assim, né? Claro que o tropicalismo estava mesclando aspectos da cultura tanto nacional quanto internacional, né? Mas não quer dizer necessariamente que estava fazendo especificamente com a África, né? E exaltando aí esse aspecto da cultura afro no Brasil. Não foi isso que foi o movimento. Como eu já falei para vocês, só de escutar a música você já ia saber que isso aqui tá errado, né? Na letra E, esse movimento teve como principal característica exaltar um período de modernidade, buscando um rompimento total com o que fosse relacionado ao tradicional ou ao antigo Brasil. Olha só, tem pessoas com a cabeça um pouco mais leiga, né? Ou melhor, não, eu acho que o correto não é nem dizer isso não, né? Mas tem pessoas que estudam menos, vai. Tem gente que estuda menos do que deveria, principalmente esses aspectos culturais aí do século XX, no século XIX, quando a gente fala de história do Brasil, né, que poderia até ficar confuso, né, entre a letra B e essa letra E, porque o texto dessa letra E tá bem bonitinho, né, tá bem bonitinho. Se você for pelo estereótipo do movimento da Tropicália, você poderia muito bem marcar isso aqui, né, você poderia muito bem marcar a letra E, mas não é essa a nossa resposta, como a gente já viu, né? Não é que a gente está negando o Brasil antigo, está fazendo uma mescla de aspectos culturais, eles estão dialogando, vai totalmente contrário também, né? Na prática, aliás, vai ser contrário ao que é o movimento de verdade. Então, o nosso gabarito aqui vai ser a letra B, na questão número 71. Na questão 72, né, após o trauma da Primeira Guerra Mundial, né, em 1939, o mundo se via diante de mais um conflito de proporção global. Era o início da Segunda Guerra Mundial. Assinale a alternativa correta quanto à participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Bom, isso aqui, né, mais um dos tópicos que a gente falou 1 milhão de vezes na nossa maratona, então também não vai dar problema pra gente não. A participação brasileira foi mais de auxílio às tropas dos aliados, enviando mantimentos como café e outros produtos. Pô, café, você tá de sacanagem comigo, cara. Os caras estão na guerra, tá caindo bomba, tem gente morrendo, tiro pra todo quanto é lado. Não, mantimentos como café, aí é complicado. Se tivesse colocado aqui nessa alternativa que o Brasil ajudou enviando apoio médico e coisas nesse sentido, medicamentos, profissionais de saúde e tal, até que dava pra gente considerar, mas isso aqui tá de sacanagem com a minha cara, né? No ano de 1942, o Brasil declarou guerra às potências do eixo. Em 1944, por meio apenas da Marinha, participou do Teatro da Guerra do Oceano Atlântico. Não, o Brasil, né? Também não foi exatamente isso aqui. Deixa eu só dar uma conferida. Ah, beleza, tá todas as alternativas aqui. Ok. Então, você restringir aqui
a participação brasileira apenas pelo meio marinho é meio complicado, cara. Porque por mais que o Brasil, né, não tenha tido essa participação exacerbadíssima, né, como outras potências aí dos aliados participaram, é meio complicado você admitir isso aqui como verdade, né? E outra coisa, olha só, participou do Teatro de Guerra do Oceano Atlântico, pelo amor de Deus, cara, a gente tá falando da Segunda Guerra Mundial. É uma alternativa que não tá nem séria, na verdade, né? Não teria como a gente levar aqui em consideração. O Brasil teve uma participação ativa no conflito desde seu início em 1939, com o envio da aeronáutica e de tropas da Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Também está errado porque o Brasil não entrou de cara na guerra, né? Pelo amor de Deus, quem é que entra de cara numa guerra? Se você não estiver sendo invadido, se você não estiver invadindo, você não vai fazer isso. Embora, né, porque aqui no caso, nessa alternativa B, né, esse recorte temporal aqui de 1942 está até correto, né, para a alternativa B, mas no caso aqui da alternativa C, ela já está falando o contrário, está falando que a gente entrou já de cara na guerra e não foi isso que aconteceu. Na nossa letra D, o Brasil entrou formalmente na guerra no ano de 1942, assim como na letra B lá, ó, beleza. E no ano de 1944 enviou tropas para lutarem aos lados das potências do eixo. Pelo amor de Deus, o Brasil não lutou ao lado da Alemanha nazista, me respeita, pô. Não é assim, né? Potência do eixo, galera, vocês vão lembrar, né? Alemanha nazista, Itália ali, né, no primeiro momento da guerra, Japão, enquanto os aliados, Inglaterra, França, Estados Unidos e tudo mais, né? Então, isso aqui tá incorreto, tá mudando o lado que o Brasil entrou na guerra aí. Vamos para a nossa letra E. O governo brasileiro declarou guerra ao eixo em 1942. E em 44 enviou a FEB, né, a Força Expedicionária Brasileira, e a Força Aérea Brasileira para combater principalmente na Itália. Corretíssima, perfeita, maravilhosa. Nossa resposta de hoje aqui, então, né, vai ser a letra E. Na questão número 73, após a declaração de independência do Brasil diante de Portugal em 1822, iniciaram-se os trabalhos para a criação da primeira Constituição do país, finalizada em 1824. Um dos pontos de destaque desse documento era o chamado poder moderador. Dom Pedro, seu safado. Beleza. Poder moderador. Assinale a alternativa correta sobre esse item da Constituição de 1824. Poder moderador, né? Todo mundo sabendo isso aí, vocês vão lembrar de toda aquela treta que o Dom Pedro I arrumou, porque ele queria implementar aqui, né, no Brasil, recém-independente, né, recém-império brasileiro aqui, ele queria implementar esses moldes de monarquia absolutista que tinha lá em Portugal e tudo mais. O mundo já não concordava mais tanto com isso, né? Porque vem toda a questão do iluminismo, né? Tudo aquela questão de derrubar o antigo regime e tudo mais, as pessoas já não aceitavam tanto isso, e ele tirou aí do bolso, né? Para não falar de outro lugar, esse poder moderador para tentar mandar mais aí na República não, no Império, né? Então vamos ver aqui as nossas alternativas. A principal função desse item era controlar, moderar o poder do imperador por meio da Câmara dos Deputados e do Senado. É exatamente o contrário. Moderar o poder do imperador. Então, beleza, o imperador inventou um negócio que vai fazer com que ele seja controlado? Não, né, amigão? Pelo amor de Deus, me ajuda. Letra A também está incorreta. A função desse poder era demarcar limites de ação da Câmara dos Deputados, que deveria ser controlada diretamente pelo Senado. Não, a gente está falando do imperador querer mandar nos outros, né? Não é Câmara dos Deputados mandar no Senado, nem vice-versa. É o poder moderador do imperador, né? Então, a alternativa B também incorreta. Na letra C, era o poder exercido pelo imperador para moderar os demais poderes. Nesse sentido, tinha como principais atribuições nomear senadores, nomear e demitir ministros e até dissolver a Câmara dos Deputados. Perfeito, correto, maravilhosa. Alternativa C, você descreveu absolutamente tudo que era necessário para a gente estar acertando essa questão, né? Se você lembra aí da sua cachola, o que é poder moderador, tenho certeza que você marcou essa alternativa C aqui como sendo a correta. Mas tem aqui também, na letra D, tinha como objetivo de ceder poder à Igreja Católica para que ela participasse das ações políticas de forma direta no governo. Não, mais uma vez, a gente está falando do poder que fazia o imperador mandar um pouquinho a mais, né, o poder executivo ali ser superior aos demais. Então não é isso, não tem nada a ver com a Igreja Católica aqui. Na letra E,
era o poder concedido ao imperador para controlar as ações da Igreja Católica dentro do Brasil, sendo que esta não concordava com os princípios liberais que estavam em voga na construção do Império Brasileiro. Também está incorreto, mais uma vez, pela última e milésima vez, a gente está falando do imperador mandando nos demais poderes. Então, não tem nada a ver com a Igreja Católica, absolutamente nada a ver. A nossa resposta aqui, então, vai ser a letra C. Questão de número 74. A instauração do governo ditatorial civil-militar em 1964 no Brasil está dentro de um contexto político e social regional, mas também global. No caso, a denominada Guerra Fria. Lembra que eu falei para vocês lá do fantasma do comunismo? Enfim, né, esse fantasma do comunismo vai ficar cada vez mais forte aí a partir de 1945, né? Depois lá do fim da Segunda Guerra Mundial e começa a Guerra Fria no mundo todo. E aí a gente toma o golpe em 1964, né, com base ali influências e articulações dos Estados Unidos também. Então, é disso aqui que essa questão está falando e é isso aqui que a gente precisa ter em mente na hora de marcar a questão correta. Vamos lá. O governo estadunidense colaborou para a instauração do governo ditatorial em 1964. Até aqui tá tudo ok, beleza, vamos continuar. Visto que o governo de João Goulart não agradava Washington, que não via com bons olhos alguns aspectos populares e acreditava que o referido governo guinava para a órbita de influência da União Soviética. Maravilhoso, perfeito. Um beijo para você, alternativa A. Você descreveu absolutamente todo o contexto aí do golpe de 1964, né? A gente tinha o João Goulart, né, o Jango, esse doido, para não dizer mais nada, né, mas enfim, um contexto super delicado no restante do mundo aí, né, contexto de Guerra Fria e tudo mais, absolutamente... Aí a gente vai ver, nossa, vai ver muita coisa, cara. Guerra Fria, eu acho que da questão de história geral, é a matéria que tem mais coisa pra gente estudar. Tanto é que até aspectos da cultura que a gente consome hoje em dia vem desse período aí da Guerra Fria. Então eu acho que se eu for falar, eu vou gastar muito mais tempo do que é necessário nessa questão aqui. Mas a nossa letra A, ela tá correta, porque ela descreveu absolutamente todo o contexto mundial, né? E também toda a influência desse contexto no Brasil naquele momento lá. Vamos ver aqui a letra B, o que ela tem pra gente? A Guerra Fria se relaciona com o início da ditadura civil-militar, em 1964. Tá certo, beleza. Devido à relação estreita do regime com a China até 1985. Beleza, então. A China, amigão, é socialista, tá? E... Não, é exatamente o contrário. Calma aí. Devido à relação estreita do regime com a China? Não, isso aqui já tá errado. Um erro da questão já tá aqui. Vamos ver o restante. Essa relação tinha como principal ponto os negócios da área de mineração que o governo chinês possuía com o governo brasileiro. Beleza. Então, isso aqui está errado, né? Porque no momento da ditadura civil-militar, o Brasil tinha aversão, né? Aversão a socialistas e coisas nesse sentido. Beleza que a China hoje em dia, né, é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil aí. Mas nesse momento aqui da ditadura militar no Brasil, isso definitivamente não aconteceu. Letra C. Os Estados Unidos financiaram e colaboraram para a criação do regime ditatorial civil-militar de 1964. Perfeito. Se a questão tivesse terminado aqui, né, estava corretíssima. O principal objetivo dessa ação era ter um controle maior sobre o Brasil, um país que, naquele período, tinha uma indústria bélica em crescente ascensão e colocava em risco a hegemonia estadunidense. Beleza, então os Estados Unidos instaurou uma ditadura no Brasil só porque estava com medo do tanto de arma que a gente tinha aqui. Claro que não, né? Os Estados Unidos, inclusive, financiou diversas ditaduras, como, por exemplo, a que aconteceu no Chile, né? Diversas ditaduras na América Latina para conter, né, esse perigo, entre aspas, do socialismo / comunismo. Mais uma vez, é o fantasma do comunismo apavorando os Estados Unidos e botando aí um monte de militar com medo também, né? Mas não foi isso que aconteceu, né? Os Estados Unidos não estavam com medo aí das nossas armas, né? Eles estavam com medo do Brasil acabar sofrendo um golpe e virando aí um país socialista aqui na América Latina. Então, vamos partir aqui para a nossa letra D. O Brasil buscou uma relação mais próxima com a União Soviética após a instauração do regime ditatorial em 1964.
Quê? Não, é exatamente o contrário, né? O Brasil sofreu o golpe militar financiado pelos Estados Unidos justamente para deixar a União Soviética de lado, né? Para se afastar da União Soviética. Então, não foi isso aqui, definitivamente não foi isso aqui. Essa relação de proximidade perdurou durante todo o período ditatorial até 1985. Também tá incorreto, não é isso aqui que a gente está procurando, né? Isso aqui nem faz sentido, na verdade. Mas ok. Na letra E, entendendo o Brasil como um importante aliado, a União Soviética financiou e colaborou para o golpe de 1964 e para a instauração de um regime ditatorial pró-soviético. É justamente o contrário do que aconteceu. Já falei aqui em todas as outras alternativas, então nem preciso comentar com vocês de novo essa letra E aqui. A nossa resposta, então, vai ser a alternativa A. Questão de número 75, já estamos chegando aqui no nosso finalzinho. Hoje, o estado do Espírito Santo possui uma relativa indústria consolidada, que carrega a economia capixaba, além de outras bases econômicas. Porém, em grande parte do século XIX e início do século XX, um produto era a base econômica do Estado, assim como a principal produção da economia do Estado do Espírito Santo. Nesse período era, olha só, essa daqui é mais uma das questões que eu achei tão direta, mas tão direta para uma prova da Polícia Militar do Espírito Santo, que eu não esperava também. É difícil? Não é. Esperava alguma coisa nesse sentido? Não. Eu esperava que fosse dar algumas, enfim, fosse contextualizar cada uma das alternativas, né, trazer um pouco mais de dificuldade para você. Porque como é que você faz para acertar uma questão dessa? É simples, é só estudar. Foi mal. Não tem outro jeito, é só você estudar mesmo, porque isso aqui você sabe ou não sabe. Claro que você pode tentar fazer por eliminação, que é o que eu faria caso eu não soubesse absolutamente nada sobre a economia do Estado do Espírito Santo, né? Você pode até tentar fazer isso, mas isso aqui, no final das contas, ou você sabe ou não sabe. É direto demais, mas também não é difícil, né? Vamos ver aqui então. Produção açucareira? Não, né, galera? Pelo amor de Deus. Produção cafeeira? Ó, essa aqui vai ser a nossa resposta. Indústria siderúrgica? Porra, indústria siderúrgica no século XIX e início do século XX tá de sacanagem. Turismo? Também não, né? Por mais que tenha turismo sim na região, né? Não dá para carregar todas as bases aí, não dá para carregar a economia do país, não, desculpe, não dá para carregar a economia do estado nas costas. E aqui tem a indústria petrolífera. Beleza, indústria petrolífera no século XIX, tá corretíssimo. Indústria petrolífera no século XIX e início do século XX. Não, também tá incorreto, né? Então aqui a nossa resposta vai ser a letra B, a produção cafeeira. Questão número 76. Quase uma década após declarar a independência do Brasil, o imperador Pedro I abdicou do trono, né? Abandonava o país em direção a Portugal em 1831. Tô falando 1900 toda hora, que agonia, cara. 1831. Assinale a alternativa correta quanto ao que se seguiu após a abdicação ao trono por parte de Pedro I. Então, beleza. Pedro I saiu vazado do Brasil e o que rolou depois? Vamos lá. Assumiu Pedro II, filho de Pedro I, que iniciaria um longo reinado, perdurando até 1889. Bom, desculpa. É correto, né, que o Dom Pedro II, ele teve o reinado mais longo aí, né, do Brasil Império. Claro que foram só 2, mas beleza. A grande questão, o grande erro dessa alternativa é que ele não chegou, né, governando já o Brasil, né, depois que o Dom Pedro I foi embora. Afinal de contas, pô, o cara tinha o quê? Tinha 4, 5 anos, né, quando o pai dele foi embora. Não tem como você colocar uma criança de 5 anos para governar um país. Vamos combinar, né? Então a alternativa A, ela tá incorreta. Tal fato enfraqueceu o regime monárquico e fortaleceu as ideias republicanas, o que levou ao fim da monarquia e ao início da república no Brasil. Tá incorreto pra caramba também, né? A República do Brasil, como vocês sabem, vai começar só depois de 1889, né? Então ficou bastante tempo aí nesse regime monárquico. O trono foi assumido pela imperatriz Maria Leopoldina, mãe do Pedro II, pois seu filho não tinha idade suficiente para assumir o trono. Isso aqui também está incorreto, né? Claro que o trono foi assumido, mas no caso, por uma regência, né? Durante ali o que aí vai ficar conhecido como período regencial, mas não tem nada a ver com a Maria Leopoldina aqui não. Então a letra C também está incorreta, ela não vai assumir o trono não, foi mal.
Letra D, regentes assumiram o poder até o novo imperador Pedro II ter maioridade para assumir o trono. Isso aqui está correto, tá? A grande questão, só faltou falar, né, que essa maioridade, entre aspas, foi através de um golpe, porque o cara virou imperador com 15 anos de idade, né? Virou imperador, ainda era adolescente. Então, ele não era maior de idade mesmo, não. Só que a galera cansou aí da regência, né? Vamos combinar. O trono ficou vago até Pedro II ter a maioridade necessária, assumindo de forma provisória José Bonifácio de Andrade. Também tá incorreto. Como assim o trono ficou vago, cara? Que é isso? Como é que um império do tamanho do Brasil fica com um trono vago? Claro que não. Ah, meu Deus do céu. Inclusive, o José Bonifácio ele tinha sido colocado de inimigo, né, do Estado brasileiro pelo pai do Dom Pedro II, né, pelo Dom Pedro I, depois que eles se desentenderam aí em diversas articulações políticas, depois que o Dom Pedro I começou a querer mandar demais nos outros aí com o poder moderador. Então tá incorreto. A nossa resposta aqui vai ser a letra D. Questão número 77. Em 1992, após diversas denúncias de corrupção no governo, iniciou-se um processo de impeachment contra o presidente da época, Ouro Collor, né? Diversas manifestações populares ocorreram principalmente nas capitais do país, pedindo a saída do presidente. Nessas manifestações, destacavam-se as pessoas com os rostos pintados de verde e amarelo, sendo muitas pertencentes a movimentos estudantis. O movimento citado ficou conhecido como... Isso aqui não tem muito mais... não tem muito o que comentar, na verdade, né? Na verdade, a única alternativa que faz sentido aqui para essa questão número 77, eu tenho certeza absoluta que se você leu qualquer coisa, né, sobre a década de 90, você vai saber que a gente está falando dos caras pintados. Talvez você até já tenha ouvido falar, sei lá, seu pai, sua mãe, ou você mesmo já tenha visto sobre isso aí na televisão, ou qualquer coisa nesse sentido, porque é um momento tão delicado da história brasileira que até hoje, né, isso é lembrado, isso é recorrente ser citado, principalmente em questões de eleição, quando vai falar, por exemplo, de corrupção e coisas nesse sentido, né? Afinal de contas, o Collor sofreu impeachment aí por conta de corrupção, né? Então, é isso. A questão número 78, então, a gente já está terminando a resolução aqui. Aqui, então, na questão número 78, para a gente já ir finalizando aqui a nossa resolução, em 1939, durante o governo Vargas, foi criado um órgão de propaganda do governo, mas que também tinha a função de controle dos meios de comunicação e culturais do país, algo que já existia na era Vargas, mas que surgiu em 1939, mais sistematizado e organizado. Isso aqui, né, aí vem, né, o órgão mencionado é o... Isso aqui vem, né, lá do Estado Novo do Getúlio Vargas, né? Começou lá em 37, ali por volta de 39 a censura começou a ficar um pouco mais apertada, né? Começou a apertar mais o cinto. Então é isso aí, vamos lá para as alternativas. Letra A, Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS. Bom, galera, como vocês imagino que já saibam também, né? O DOPS ele está associado, né, à ditadura de 1964. Então não é esse aqui, não é isso, né? Não é esse departamento que acontece aí no ano de 1939, não. Vai ser justamente a letra B, olha só. Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. É esse aqui, corretinho, né? A letra C, Departamento de Operações de Informação, DOI, também tá errado, né? Centro de Operações de Defesa Interna, COD, também tá errado. E por último, Serviço Nacional de Informações, o SNI, também tá errado. A nossa resposta vai ser, então, o DIP, beleza? Vamos passar aqui para a nossa última questão e já encerrando. No ano de 1922, em São Paulo, ocorreu um evento importante para a arte brasileira em geral. As obras expostas apresentadas nesse evento demonstravam um certo rompimento com o padrão artístico vigente. Alguns dos principais artistas presentes nessa exposição foram Tarsila do Amaral, Mário Oswald e Andrade. Mário Oswald Andrade, de Cavalcante, entre outros, desculpe. Esse evento recebeu o nome de a Semana da Arte Moderna, né, galera? Pelo amor de Deus, né? O nosso gabarito aqui vai ser, então, a letra A. Mais uma vez, é uma daquelas questões que você sabe ou você não sabe. É direto demais. De verdade, eu não esperava que a OCP fosse trazer questões de história nesse modelo. Eu achei um nível bem baixo mesmo, sabe? Porque nem contextualiza as alternativas, elas nem trazem uma dificuldade maior. Por exemplo, a Semana da Arte Moderna, aí eu coloquei uma vírgula, um ponto final, que foi isso, isso e aquilo, né, para trazer mais informações, para tentar derrubar mais candidatos. Poderia pesar a mão facilmente em uma questão como essa aqui, mas infelizmente eles não fizeram, né? Ou melhor,
Felizmente ou infelizmente, né? Não sei como é que foi aí a nota de vocês, não. Eu, de verdade, tenho certeza absoluta que qualquer aluno ali Jordano que acompanhou as nossas aulas de história aqui, que acompanhou lá dentro do curso convencional, conseguiria responder qualquer questão sobre esse assunto, né? Porque não é um assunto complicado, como vocês já sabem, né? Semana de Arte Moderna é muito fácil mesmo, é muito fácil mesmo, mas tudo bem, né? Se a banca quis trazer aqui pra gente uma questão desse nível, quem é a gente para reclamar, né? Bom, o importante mesmo é só acertar mesmo e trazer a aprovação. Então vamos lá. Semana da Arte Moderna, beleza? Essa aqui vai ser a nossa resposta, né? Como eu já falei. Mês da Arte Moderna. Pô, durou um mês inteiro, tá maluco? Grande exposição de arte contemporânea. Isso aqui, inclusive, se fosse verdade, mano, seria um péssimo nome para exposição artística. Exposição de arte moderna, pô, se você tivesse ficado em dúvida, né, na hora que você leu aqui Semana da Arte Moderna e lesse essa letra D, você ia ter certeza que a resposta ia ser aqui a letra A, com certeza. Semana de Arte Vanguardista, pô, vanguarda, né, cara? Vanguarda não faz nem sentido, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, a gente tá falando da primeira metade do século XX, me ajuda, não foi isso, né? Então a resposta aqui da 79 vai ser mesmo a letra A. Questão de número 80, no período do Brasil Colônia, a coroa portuguesa instaurou as denominadas capitanias hereditárias. Assinale a alternativa que apresenta, né, a correta definição das capitanias. Beleza, isso aqui é uma questão... Essa questão especificamente eu fiquei surpreso dela ter demorado tanto para aparecer. Na verdade, eu esperava pelo menos aí umas 2 questões sobre capitanias hereditárias, né? Porque essa questão do Brasil Colônia, né? Quando eu bati o olho no edital de vocês, eu pensei que ia ficar muito mais pesada. As matérias de ditadura militar, né? E as matérias do Brasil Colônia. Eu achei que a prova ia ser só isso. Acabou que não foi, né? Teve ali várias questões também sobre a Era Vargas, teve até questão sobre o governo Dutra, que eu nem esperava mesmo, né? Mas de qualquer forma, nenhum tipo de conteúdo complicado e nada que a gente já não tivesse visto nas nossas aulas. Por mais que você tenha estudado pouco, eu tenho certeza absoluta que se você assistiu às aulas da maratona, você se preparou, normal, se preparou igualzinho, tá? Então, beleza, vamos só fazer aqui a análise das alternativas e finalizar a nossa resolução. Eram porções de terras divididas de modo aleatório a diversas pessoas de confiança da coroa portuguesa. Pô, de modo aleatório, cara? De modo aleatório mesmo? Isso aqui é terra, né, na colônia brasileira, né? Ou melhor, na colônia de Portugal, né? No Brasil, no espaço ali, no território, no continente que Portugal estava começando a colonizar, né? Que estava tentando fazer dar certo o negócio. De modo aleatório, pô, me ajuda. Também não é assim, né? Foram grandes doações de dinheiro da coroa portuguesa para os donatários de terras na colônia brasileira. A gente está falando aqui, ó, vou até deixar sublinhado, de capitanias hereditárias. Eu não acredito que tenha qualquer aluno da LJ Aulas, né, que vai achar que capitania hereditária tem a ver com doação de dinheiro. Pô, não, aí é muito absurdo mesmo. Letra C, eram ilhas pertencentes à coroa portuguesa em diversos lugares do mundo. A gente está falando do Brasil Colônia, cara. Brasil Colônia, colônia de Portugal, que os caras estavam tentando colonizar a gente. Como é que tá falando de ilha no mundo todo? Não. Letra C também tá errada. Na letra D, referia-se a uma taxa, uma espécie de imposto cobrado pela coroa portuguesa aos donos de terra no território do Brasil Colônia. Mas como é que é ter dono de terra aqui no Brasil Colônia se Portugal não liberasse para o pessoal? Não faz sentido. E ainda vem falar de imposto de novo, né? Falar de dinheiro de novo. Não era isso, cara. Então aqui a nossa resposta vai ser a letra E. Eram largas faixas de terra, não dinheiro, não ouro especificamente, pelo menos não nesse momento, né? Mas largas faixas de terra que partiam do litoral atlântico até o interior do território atual do Brasil, doadas a donatários de confiança da coroa portuguesa. Donatários, não tem nada a ver com gente escolhida de modo aleatório, né? A nossa resposta aqui então vai ser a letra E. E aqui, na tela para vocês, fica aí o gabarito. Bom, foi isso a resolução da prova de história. Foi uma prova muito mais tranquila do que eu esperava. Eu esperava muito mais da OCP, mas tudo bem, né? Contanto que cada um de vocês tenha acertado todas as 20 questões da prova de história, eu acho que eu posso ficar feliz. Afinal de contas, né, a gente trabalhou quase 90% desse conteúdo aqui nas nossas aulas da maratona. E se você ainda tinha também o nosso curso convencional da Polícia Militar do Espírito Santo, com toda certeza você foi sensacional
fenomenal nessa prova de história. Mas é isso, galera. De qualquer forma, eu gostaria de agradecer e muito, né, a atenção de vocês. Muito obrigado por estar assistindo aqui o conteúdo do canal da LJ Aulas. E é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu e falou!